Glória a Deus. A palavra está com o nosso pastor, amém? Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É gratificante, é motivo de muita alegria, realmente, poder ser privilegiado para poder falar um pouquinho a respeito de tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e irá fazer no futuro. Vemos que as coisas estão difíceis, mas há um Deus que tem cuidado, que tem nos guardado, nos livrado e nos protegido de todas as setas que o inimigo tenta lançar, que o inimigo tenta nos derrubar dia após dia, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que coloca a sua visão e a sua esperança no Senhor, ressurgirão com asas de águias, renovados, transformados e lavados no poder do nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito de conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. E para conhecer ao Senhor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também no livro de Oséias, onde parte do versículo é até esse hino, esse último hino, Oséias capítulo 6, do versículo 1 em diante. Sabemos que começar uma nova atividade, qualquer coisa que for novo na nossa vida, uma nova atividade, um novo trabalho, é sempre difícil, mas é revigorante e é gostoso. E Oséias vai nos dizer assim: olha, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele nos irá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque as vossas benignidades é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati, pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei. Os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o reconhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram alaivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali há a fornicação de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Curve a cabeça por um instante.
Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós lemos a Tua palavra, traz-nos, Senhor, entendimento, compreensão, discernimento, ó Pai, para estarmos falando de Ti, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua misericórdia, porque só o Senhor, ó Pai, pode renovar as nossas forças a cada dia, a cada manhã. Renova-nos, Senhor, restaura-nos, ó Pai, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa união, a nossa comunhão, que possamos ser, ó Pai, como aquela unção derramada aquele dia sobre a cabeça de Arão, que desceu sobre a barba e foi para as orlas das suas vestes. Ensina-nos, ó Pai, a temermos o Senhor e a colocarmos, ó Pai, tudo o que está escrito de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. Quando nós olhamos para esse texto de Oséias, Deus levanta Oséias, manda Oséias casar com uma mulher de vida fácil, uma prostituta, porque Deus queria mostrar, ensinar para o povo, através da vida de Oséias, o quanto o povo estava errando, o quanto o povo estava falhando, o quanto o povo estava esquecendo de Deus e confiando muito mais em coisas, confiando no tempo, confiando no edifício, mas esquecendo daquele que podia restaurar todas as coisas, fazer todas as coisas. E quando Deus levanta Oséias, e Oséias vai diante daquele povo, ele agora diz, olha, há um bálsamo em Gileade, há cura em Gileade, há unção em Gileade. E aquele povo começou a falar com ele, não, moço, se nós temos unção, nós temos a montanha, nós temos tudo aqui, nós temos o bálsamo, nós temos a cura. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas quando nós entramos no templo, nós somos perdoados e estamos livres. E no versículo 4, Deus pega e vai falar com o povo. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque as vossas benignidades é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Tudo aquilo que aquele povo fazia de bom, naqueles instantes, naquele momento que eles estavam na casa de Deus, a hora que saía, acabou tudo. Eles voltavam às mesmas práticas. Não adiantava nada. E Deus fala com eles, olha, por causa disso, vocês vão para o cativeiro. Por causa disso, por vocês não me ouvirem, vai ser necessário vocês irem para o cativeiro. E agora eu gostaria de começar a falar com vocês que Israel apanhou demais, sofreu muito. E tem sofrido até os dias de hoje, por causa de não observarem certos preceitos. Deus tinha dado a eles a lei, tinha dado a eles como fazer todas as coisas, mas eles acharam que era somente sacrificar, e o texto vai dizer que, olha, isso não adianta, eu não quero só o sacrifício, de vocês matarem seus boizinhos, trazer aqui, não. Eu quero vocês por completo, eu quero o coração. E Israel agora vai para o cativeiro. E se nós olharmos, dar início, abrir, há algo vigorante e otimista nessas palavras, que refrigeram ao amanhecer de um novo dia. Você começar algo, você sonhar, você desejar algo, você falar assim, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar,
Eu vou tirar isso que está me impedindo e vou começar novamente. Você amanhece o dia numa alegria, numa felicidade. E estava precisando de acontecer isso em Israel. Ao nascimento de uma criança, ao som de uma sinfonia, os primeiros quilômetros de quando você está viajando, uma viagem de férias com a família, é tão revigorante, tão animador, tão gostoso. Quando nasce uma criança numa casa, muda tudo. O aspecto de tudo muda. As férias na família, livres de problemas, só promessas. Quando tudo isso acontece, você só pensa nas promessas. Opa, chegou a criança, vai ser só alegria. Vou viajar, descansar promessas, esquece dos problemas. É o início. O início sempre provoca esperanças, visões imaginárias do futuro. Imaginamos futuros brilhantes, coisas grandes, como a Bíblia nos promete, coisas grandes e ocultas, quando nós começamos a sonhar com o céu. Coisas grandes e ocultas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Há esperança. Não importa quão escuras seja a situação mundial, possa parecer, quanto mais essa confusão está aí, há esperança. Nós sabemos que nós estamos no meio dessa confusão, mas nós não pertencemos a ela. Há uma promessa para nós, que se nós agarrarmos, se nós ficarmos firmes, nós vamos ver tudo isso passando e nós saindo ileso do outro lado. Do outro lado nós vamos marchar esse mar de problema que está aí. Como Deus disse para Moisés, Moisés, o que você está fazendo aí, Moisés? Diga a esse povo que marche. É para nós marcharmos, é para nós continuarmos firmes na nossa fé, na nossa esperança, porque nós não podemos desanimar, não podemos olhar a situação que o mundo está vivendo. Não podemos parar nas coisas, mesmo que tivermos errado, mesmo que tivermos com a nossa vida, nas condições que esse povo aqui estava vivendo. Que eles estavam todos errados, mas dizendo, opa, se eu correr para a casa do Senhor, está resolvido, amanhã não terei problema. Dentro de 3 dias eu estou restaurado. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, crer mais em Deus, ter certeza, convicção que Ele é Deus e que Ele não muda e não vai mudar. Não precisamos olhar para o homem, não precisamos olhar para a circunstância, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se caiu nenhuma das promessas dEle que tem na Bíblia, e as que estão por cumprir, vão se cumprir. Ele prometeu para nós uma vida eterna, prometeu que não nos deixaria, não nos abandonaria. Por que Ele vai nos abandonar agora? Não vai. Deus tem plano. Não importa quão insignificante ou inútil nós nos sentimos. E quando a gente vê uma situação dessa aí, a gente se sente tão inútil, tão pequeno. Quantos temos orado, quantas pessoas têm orado, Senhor, tenha misericórdia, tira, Senhor, essa maldição que está no nosso país, isso que está vindo aí. Mas esquecemos que nós temos que pedir ao Senhor, é o contrário, Senhor, cumpra o teu querer e os teus propósitos. Se é para consertar vidas, que talvez vidas vão passar aperto com esse problema, eles vão render aos teus pés e ver que o Senhor é Deus, que o Senhor pode livrar, que o Senhor pode libertar. Pessoas podem estar voltando para o Senhor através dessa pandemia, através dessa situação, e muitos devem estar voltando mesmo. Mas muitas das vezes nós pensamos que estamos orando, Senhor, tenha misericórdia, olha como é que está a situação, mas não olhamos os planos de Deus,
o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, o que Deus está agindo na vida de muitos, para ver, entender e compreender que existe um Deus que está cuidando, Deus o ama e o quer em seus planos. Se Deus recolher alguns no meio dessas pandemias, glória a Deus. O que for recolhido, se for servo do Senhor, glória a Deus, porque ele descansou dos problemas dessa vida. Os problemas dessa vida acabaram. E agora ele vai começar uma nova vida, um novo caminhar, um novo andar com o Senhor. Mas vamos prestar atenção, ter discernimento, entendimento nas nossas orações. Olhe para uma pessoa que está enferma, que está com esse problema assim, Senhor, mas cumpra na tua vida, na vida dela o teu querer. Se o Senhor está colocando ela ali nessa situação, é para que ela entenda, para que ela compreenda que o Senhor tem poder. Haja, Senhor. Faça o que tiver que fazer. Se a pessoa não aceitar e morrer e for para o inferno, se ela não foi hoje, ela iria ir amanhã ou depois, porque ela não tomou uma posição. O inferno é o lugar de direito de todo aquele que não toma posição. O inferno é garantido. O que não é garantido é o céu. Para ir para o céu, temos que aceitar o Senhor Jesus. Para ir para o céu, temos que entender o sacrifício, aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ele morreu por todos. Mas se não todos tomarem uma posição, se a maioria não crê, se a maioria não toma posição, se a maioria não entende que ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, e dentro desses perdidos está a humanidade inteira, que todos erraram e todos estão destituídos da glória de Deus. Juntamente, todos erramos, todos falhamos. Não importa quão pecador e separado de Deus você esteja, a salvação está disponível. Só basta crer. Há salvação. O bálsamo não está em Gileade. O bálsamo está perto de você, o bálsamo está junto de você, está na sua vida, está no seu coração, porque é a promessa dele que não nos deixaria, não nos abandonaria. Enquanto nós vivermos, enquanto existir mundo aí, enquanto estiver uma pessoa aqui que o Senhor tem plano na vida dele, o Espírito Santo vai estar aqui, como garantia, como penhor da salvação. A salvação está disponível, é somente crer. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos despedaçou e vai nos sarar. Muitas das vezes é preciso ser machucado, é preciso apanhar, é preciso estar lá embaixo, para entendermos que tem um Deus lá em cima que está cuidando de cada um de nós. Isso é somente presunção e não genuíno arrependimento. Aquele povo errava, falhava, procurava o Senhor, parecendo que tinha se arrependido, mas não arrependia nada. Aquele povo não entendeu a gravidade de seus pecados, não abandonaram os ídolos, não arrependeram de seus pecados e nem prometeram realizar mudanças. Pensaram que a ira de Deus duraria apenas alguns dias. Só apenas alguns dias. Eles não compreenderam que Deus estava avisando, opa, não é assim, precisa haver uma mudança, precisa haver uma transformação, precisa haver um arrependimento verdadeiro. Não é só remorso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos Pedro errou, Pedro falhou, Pedro se arrependeu. Nós olhamos Judas.
Judas também, quando viu que tinha traído sangue inocente, o que é que Judas falou? Judas voltou, devolveu as moedas e falou: olha, errei, falei. Traí sangue inocente. Judas só teve remorso. Judas teve remorso do que tinha feito, mas não se arrependeu. Ao contrário de Pedro, Pedro errou, Pedro falhou, mas Pedro arrependeu, Pedro mudou, Pedro houve uma transformação. E no arrependimento, nós temos que mostrar a transformação, a mudança. Os outros têm que ver que nós mudamos, que nós não somos a mesma pessoa, que nós pecamos, que nós falhamos, sim, mas nós não somos aquela pessoa do passado. Nós não somos aquela pessoa que vivemos só de aparência. Esse povo aqui dessa época estava vivendo de aparência. Não entenderam que a ira de Deus seria por muito tempo, duraria muito tempo. O povo só interessava por Deus somente pelos benefícios materiais que recebia e não dava valor aos benefícios eternos. Tem alguma diferença do mundo de hoje? Aonde há promessa de bênçãos terrenas, de bênçãos materiais, o povo está ali. Mas quando fala das bênçãos eternas, não tem interesse, não tem vontade. Isso não tem problema. Deus é bonzinho. Quando chegar na última hora, a gente pede perdão, está tudo certo, conserta. Será se dará tempo? Deus estava falando aqui, olha, vocês vão para o cativeiro. E muitas das vezes nós não sabemos que hora nós vamos ser chamados, se agora, se daqui a pouco. O cativeiro pode ser eterno. O cativeiro pode ser eterno e uma vez que formos recolhidos, não tem condições, não tem vela, não tem nada, não tem oração, não adianta mais nada. A decisão é pessoal. Enquanto estamos nessa vida, nós podemos consertar. Consertar e mostrar mudança. Aquele povo só dava valor aos benefícios terrenos. Benefícios eternos, para quê? E nessa noite, nós temos que parar um pouquinho e pensarmos. O que você espera alcançar por meio da sua religião? O que nós temos esperado? Qual é a nossa esperança de alcançar através da nossa religião, da nossa fé? Do nosso posicionamento? É só as bênçãos materiais? Ou estamos buscando aquilo que é eterno, aquilo que é permanente? Aquilo que não passa, aquilo que não se acaba? Você se arrepende facilmente, antes mesmo de considerar as mudanças que devem acontecer em sua vida? Tem pessoas que, se o pastor pergunta quem quer tomar uma decisão pelo Senhor Jesus, as pessoas levantam a mão rapidinho e vêm. E muitas das vezes confessam o Senhor Jesus, sem parar para pensar, sem parar para imaginar as consequências daquele ato, as mudanças que ele vai ter que assumir, a transformação que vai ter que ter. Certa feita, Jesus passou perto daquele, começou a contar para os seus discípulos uma parábola. O Senhor Jesus fala: qual é o homem que, pensando em construir um edifício, não para primeiro e calcula os gastos, o custo, para ele construir aquela obra, para ele não começar a construir e depois não dar conta de terminar e parar no meio, e os outros passar e falar assim: ah lá, tentou construir, não conseguiu. É isso aqui, ó. Considerar as mudanças que devem acontecer. É aquele que
tomam uma posição pelo Senhor Jesus, mas na primeira oportunidade que tem, ele está no mundo, não valoriza, não tem compromisso com as coisas de Deus, não tem compromisso de honrar o nome daquele que ele confessou que seria o seu Senhor, o seu Salvador. Ah, não, eu posso falar, aqui não tem problema não, ele é Deus mesmo. Ele é bonzinho, ele perdoa. Mas se a sua alma for pedida hoje, nesse instante, como fica a situação? O mundo passa, as concupiscências do mundo passa, tudo passa. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. Essa não passa. Essa não passa. A Bíblia fala que o sol vai derreter, a lua vai derreter, as estrelas vão cair, vão se desfazer. Mas no final, a única coisa que vai restar é aquele que proclamou todas as coisas. Aquele que diz, haja, vai continuar. Porque ele é antes de todas as coisas. E é ele que nos garante a vitória, é ele que nos garante a promessa. Então, tudo que conquistarmos para essa vida, aqui mesmo vai ficar. Deus responde ao povo. Responde abertamente. Deus não vai rodear com meias palavras. No versículo 4, ele vai dizer, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Eu conheci uma moça, conheço ela ainda. Essa moça, quando a gente a via ministrando, parecia que o céu ia descer. Parecia que ela ia ser até arrebatada de tanta unção que essa menina tinha na vida. E continua do mesmo jeito. Não sei se ela consertou, se a vida dela, se ela pôs em ordem direitinho a vida dela. Mas aquela unção era só enquanto estava aqui em cima. Não estou falando aqui da nossa igreja, não, que essa pessoa não era daqui, não. Ela não é outra igreja, é uma outra pessoa. Não é daqui da nossa igreja, não. Uma unção imensa. Mas quando você olha a vida dela por trás, o tempo passa, nada fica oculto, nada fica escondido que não vem à luz. Quando anos passaram, 10, 12 anos passaram, nós fomos descobrir coisas que você fala assim, não é possível. Uma pessoa que você via daquele jeito, mas não se importava com a santidade do Deus que ela servia. Deus é Deus e não muda. A própria palavra diz que o Senhor inaugurou um caminho novo. Isaías vai falar isso, olha, eu vou inaugurar um caminho novo, um caminho no ermo, Isaías 43. Mas nesse caminho não vai passar o sujo, o imundo não vai passar. E aquele que está sujo, aquele que está imundo, Deus pode limpar. Mas não tenta manter no caminho com a sujeira, não. Porque a ira dele vem, a benevolência dele, o Senhor é bom, mas ele não tolera a sujeira, a imundície. Deus responde ao povo ao dizer que seus compromissos de lealdade não tinha nenhum e qualquer consistência, que era como a névoa, como o orvalho, que rapidamente se apaga. Algumas pessoas pensavam ser fácil e confortável manter as aparências de compromisso com Deus, mas não sustentam qualquer lealdade profunda e sincera. Só aparência, não adianta.
se professarmos lealdade a Deus, nós temos que demonstrá-las através dos nossos atos. Os atos têm que acontecer. Não é só a aparência, não é só falar, não é só mostrar, não. Tem que ter atitude, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Não adianta começar uma obra e parar no meio. Tem que calcular se vai conseguir. Não adianta a pessoa ter cara de piedade, mostrar isso, aquilo, e não ter outras coisas. Esquecemos que Deus que criou o céu, os mares e a terra, Ele criou as plantas, animais, os peixes, os pássaros, os seres humanos, mas fez algo especial. Tudo Deus criou, mas o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Há momentos que com certeza já aconteceu na vida de cada um de vocês, que somos tratados com desrespeito, as pessoas nos humilham, mas podemos estar seguros da nossa dignidade, de nosso valor, pois somos criados à imagem de Deus. Não adianta a pessoa te humilhar, a pessoa achar que é melhor do que você. Você é a imagem, você é a semelhança do Deus vivo. É isso que nós temos que ter no coração, temos que ter certeza. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles eram sem pecados, mas tornaram-se pecadores quando desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore proibida. Eles se tornaram pecadores. Através de Adão e Eva, aprendemos sobre o poder destrutivo do pecado e suas amargas consequências. Quando nós olhamos a situação de Adão e Eva lá no passado, nós vimos a consequência do pecado. E quando nós começamos a entender isso, é hora de nós prestarmos atenção de todas as personagens bíblicas. Nós olhando para a vida de Noé, ele foi poupado da destruição do dilúvio, porque obedeceu a Deus. Obedecer, feito o texto ali também diz, é melhor do que sacrificar. Ouvir a voz de Deus é melhor do que as aparências de uma falsa devoção. Noé foi poupado do dilúvio, porque obedeceu a Deus e construiu a arca. Assim como Deus protegeu Noé e sua família, Ele também protege a mim e a você que somos fiéis a Ele. Aquele que é fiel, Deus protege, Deus tem promessa, Deus guarda. Abraão recebeu instrução para deixar sua terra, peregrinar em Canaã, esperar por um filho durante anos. E quando esse filho vem, Deus fala, queima ele. Deus manda Abraão queimá-lo em sacrifício. Durante esse período de provação, Abraão permaneceu fiel. Se você está na luta, se você está com problema, se você está com tribulação, mantenha-se firme. Deus proverá o socorro, Deus proverá o que você precisa. Para a nossa salvação Ele já proveu. Agora o que é que Ele não provê para a nossa vida material, essa vidinha nossa aqui do dia a dia? Os exemplos que temos, nós vimos o quanto Deus permanece fiel. E esses exemplos nos ensinam o que significa uma vida de fé. Uma vida de fé, uma vida de entrega, uma vida de abnegação, que você abdica de algumas coisas, que você olha o que você fala, o que você pensa, para um tiquinho pensar, antes de falar, antes de dizer, para não ir contra. Isaac, por sua vez,
não reclamou quando estava prestes a ser sacrificado. Isaac já tinha idade suficiente. Pega qualquer um desses meninos daqui da igreja hoje, qualquer um desses, pode pegar, do mais novinho. Se ele quiser alguma coisa ali, tenta tomar da mão dele para você ver. Se a pirraça não vem na hora, se o problema não vem. Agora imagine um rapazinho, nos fala que tinha 12 anos, de 12 a 17, que era a idade dele, já de aguentar. Agora, manda um menino dessa idade deitar em cima de um monte de lenha e fala, deita aí que eu vou te matar. E levanta a faca para você ver se ele fica lá quietinho. Se ele não vai reclamar, pai, eu vou te entregar para o conselho tutelar. Se você falar em bater, fala que ele vai te entregar para o conselho tutelar. Quanto mais matar, quanto mais sacrificar. Isaac não reclamou quando estava prestes a ser sacrificado. Prontamente aceitou. Outro detalhe na vida de Isaac é interessante. Prontamente Isaac aceitou a esposa que outro havia escolhido para ele. Já pensou no dia de hoje, você chegar perto de sua filha e falar, opa, espera aí, vou buscar um marido para você lá na Conchichina, ou você vai morar com fulano de tal, você vai casar com fulano. Isaac aceitou isso tranquilamente. Não conhecia, não escolheu. Como Isaac, nós temos que aprender também a colocar a vontade de Deus acima das nossas. A vontade de Deus tem que estar acima das nossas. Quantas das vezes nós sabemos, nós temos certeza que Deus está falando uma coisa, mas nós queremos, damos um jeitinho de fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do jeito que nós queremos. Isaac não. Ele colocou a vontade de Deus acima da dele. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, Jacó. Jacó não desistia de jeito nenhum. Não desistiu dos seus sonhos, dos seus planos, da sua vontade. Serviu Labão com fidelidade por mais de 14 anos. Mais tarde lutou com Deus. Embora Jacó tenha cometido muitos erros, sua vida nos ensina como viver uma vida de serviço a Deus. Como viver uma vida de serviço a Deus? É trabalhando, é buscando, é lutando a cada dia, a cada batalha, a cada desafio que vier. Entender na vida deles, da vida de José. José foi vendido como escravo por seus irmãos, atirado injustamente na prisão por seu senhor. Mas nós aprendemos com José que o sofrimento não importa, o quão injusto seja, pode desenvolver um firme caráter em nós. O sofrimento, muitas das vezes, define um caráter de uma pessoa. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas coisas, nós temos visto, mostrando na televisão, tantas coisas que têm acontecido. Feito, esses dias estão vendo aí um menininho que, eu não sei se ele perdeu ou o sonho dele era ter um telefone. E ele começou a pedir a mãe dele para fazer tipo um chup-chup, não sei, alguma coisa assim. E ele entrou num determinado lugar para vender esse chup-chup. E o dono do comércio não pôde comprar mais, que chegou uma outra pessoa e parou. Mas ele queria comprar a caixinha toda, porque o menino tinha falado que o sonho dele era ter um telefone, que ele precisava, que ele queria estudar, que ele queria ser alguém na vida. Aquele homem custou, mas conseguiu encontrar o menino e falou com ele, deu para ele o aparelho de telefone, ainda pôs internet na casa dele, ele tinha internet agora por conta para ele crescer na vida. Quantas superações nós temos visto pela insistência, pela persistência da pessoa de não desistir do sonho, dos seus planos.
E muitas das vezes, meu irmão, nós temos esse Deus tão maravilhoso, mas temos parado e olhado as circunstâncias do mundo, não é o momento, não é a hora. Não podemos fazer isso porque a situação do país está complicada. Esquecemos que nós servimos a um Deus que é dono de todas as coisas. É dono de todas as coisas. É no momento de luta, é no momento de crise, é no momento de sofrimento que o Senhor nos levanta. Que o Senhor nos põe de pé, para que aonde a gente passa, o mundo veja que ele está em crise, mas nós estamos em Cristo. E como nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. A única coisa que faz a pessoa perder as bênçãos é o pecado. O pecado arruína a vida das pessoas. E isso só ocorre quando desobedecemos à voz do Senhor. Viver de acordo com a vontade de Deus torna a vida produtiva e completa. Viva conforme a vontade do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Não faça tudo aquilo de imediato que vem na sua mente, não. Tira um tempinho, para um tiquinho, Senhor, me fala aqui. Senhor, me fala o que é para mim fazer. E Ele vai dirigir os seus passos. Vai dirigir as suas ações. Aquilo que você tem que fazer, Ele tem o melhor para você. Mas converse com Ele. Pare para ouvir a voz dEle. O que muitas das vezes nós não temos tempo. Tem promessas. Deus faz promessas. Promessas de ajudar, proteger as pessoas. Esse tipo de promessa é chamado de pacto. As promessas de Deus são sempre através de um pacto. E qual é esse pacto? Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. A minha vida está nas Tuas mãos. É entregar a vida para o Senhor, esse é o pacto. É um acordo, é um compromisso. O Senhor é o meu Salvador. E crê que não vai te faltar nada. Jacó, quando estava fugindo de Esaú, Jacó deitado no chão, Jacó teve um sonho, viu a escada, anjos subindo e descendo. E Jacó, quando acordou daquele sonho, falou: Senhor, se o Senhor me levar e me trazer, o Senhor vai ser o meu Deus. Foi o pacto de Jacó. Se o Senhor me levar e me trouxer para casa de volta, para essa minha jornada, para essa minha caminhada, o Senhor será o meu Deus. A promessa do Senhor para as nossas vidas, elas vão se cumprir. Deus cumpriu suas promessas no passado e continua a cumpri-las hoje. Ele promete nos amar, aceitar e perdoar. Aonde você estiver, se você falar: Senhor, sou pecador, estou errado. Se Judas tivesse feito isso, Judas estava contado entre os 12, mas ele não fez. O amor do Senhor Jesus por ele foi tão grande que até no momento da traição o Senhor Jesus ainda chama ele de amigo. Amigo, para que veio? Para que veio? Com um beijo você me entrega. O oposto do pecado é a obediência. O ato de obedecer restaura o nosso relacionamento com Ele. Se você obedece, o seu relacionamento está restaurado. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor. É aquela voz que te fala no coração, que quando você vai fazer qualquer coisa errada, você sente aquela dor, aquele puxão no coração. É a consciência falando: isso não está correto, isso não está certo, não faz. O único meio de desfrutarmos os benefícios das promessas de Deus é através da obediência a seu Filho.
É somente através do Senhor Jesus. Não tem outro meio. Tenha certeza, se você tem Jesus no coração, tudo o que você pedir ao Pai em nome dEle, Ele vai te conceder. Ele vai te conceder para que o nome dEle seja glorificado no céu. Muitas das vezes nós confundimos o que é prosperidade. Prosperidade é algo muito mais profundo do que simplesmente a posse de bens materiais. A verdadeira felicidade e satisfação são resultados de obediências a Deus. Quando se obedece a Deus, tem paz com Ele, com outras pessoas e consigo mesmo. Quer ser feliz? Tenha paz com Deus. Deus criou a nação de Israel a fim de obter um povo dedicado. Deus nos chamou para que a gente seja dedicado a Ele, assim como Ele chamou Israel no passado, para manter viva a vontade dEle neste mundo. É para que a gente esteja onde nós estivermos, não perdermos as oportunidades de falar da bondade e da misericórdia desse Deus que tudo fez por nós, proclamar ao mundo como Ele realmente é. O mundo tem uma noção de Deus que muitos falam assim, Deus? Eu querer aquele Deus lá do Velho Testamento, aquele Deus que mandava matar, aquele Deus que fez tantas coisas. E nós estamos aqui para testemunhar que Deus é amor. O amor dele foi tão grande que ele deu seu filho. Que ele deu seu filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Preparar o mundo. No passado, aquele povo tinha um objetivo. Quando Deus chamou a nação de Israel, foi para preparar o mundo para a volta do Senhor. Preparar o mundo para a volta de Cristo, para o nascimento do Senhor. Mas tudo foi feito. Aquele povo errando, aquele povo falhando, aquele povo com todas as suas desobediências. No momento certo, na hora certa, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus chegou. O Senhor Jesus veio, inaugurou a igreja. Mas agora Ele deu um objetivo para mim, um objetivo para você. E anseia que as pessoas o sigam. Somos chamados a proclamar a verdade de Deus e a amar todas as nações, não apenas a nossa. Precisamos ser fiéis e cumprir a missão que Deus nos deu. Vinde, Deus tem um chamado para cada um de nós. Ele está falando, ó, vinde e tornemos ao Senhor. Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. É a promessa do Senhor. Aquele que está ferido, confie nele. Aquele que está machucado, saiba que ele pode restaurar. É só confiar. E o texto aqui, ó, no versículo 3, Oséias 6,3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele nos irá como a chuva seródia que rega a terra. É o Senhor quem nos sara, é o Senhor quem nos cura, é o Senhor quem nos liberta. E que eu não sei o que você necessita, o que você precisa, mas posso te dizer, Deus tem o melhor para você. Deus tem algo grandioso para a sua vida. E que essa palavra possa ficar no seu coração, você que está nos assistindo. Talvez você não conheça esse Deus que nós conhecemos ainda.
mas esse Deus está à sua disposição. Se você quiser, é somente você abrir o seu coração para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, muda a minha história, e Ele muda a sua história. Se você entender e compreender os planos dele, que você não está aqui por um acaso, que você não está nessa vida somente de passagem, que tem planos para você, há esperança, há salvação para você, se você compreender os planos de Deus. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém?